irmãos, tudo bom com vocês? Pastor Thiago Solomon falando, passando aqui rapidinho antes do vídeo, né? Que o vídeo de hoje está uma bênção. Se eu fosse você, ficava até o final, assistia o vídeo, pegava essa porção desta palavra, porque eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. E já te peço, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Compartilha. Você ativando o sininho de notificação, você vai ser aí toda vez vai receber notificações de tudo o que acontece aqui no nosso canal. E se você quiser ser um semeador, se você quiser semear em nosso ministério, ao longo de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal, temos o QR Code que você pode fazer a oferta de qualquer valor, né, para o nosso ministério. E também na descrição do vídeo nós temos também a chave Pix lá, que você pode também fazer uma oferta de qualquer valor. Fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Deixamos de mais conversa e embora pro vídeo. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, seu amigo e irmão, pastor Isaías, com muita alegria no coração e privilégio poder estar de volta, atendendo esse convite dessa família abençoada que eu amo por demais, né? Vamos fazer a meditação da palavra. Abra comigo Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35, e vamos ouvir a voz de Deus. Vai dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos ouvintes, nessa manhã, esse texto que nós dividimos agora é um texto muito lindo, e esse texto vai falar que Jesus, após ensinar, possivelmente que é logo após o Sermão da Montanha, Jesus então faz uma convocação aos discípulos. Jesus convoca os discípulos a entrar dentro do barco. E observe você que ainda quando o barco está de um outro lado, ainda em terra seca, observe que Jesus vai ser enfático a dizer: passemos para o outro lado. Eu vou repetir isso. Jesus enfatiza em dizer: olha, entre no barco porque a gente vai chegar do outro lado. Oh, glória! É lindo isso, irmão. É lindo porque, pastor Isaías, porque aquele que nos dá uma palavra, ele é fiel para cumprir. Aquele que nos dá uma palavra, ele garante. Se ele chamou, ele garante. E Jesus, antes disso aí, diz: olha, nós vamos passar, entre no barco. Eu penso aqui, queridos, que Jesus, e é claro, em todo o seu ministério terreno, ele, ao escolher os 12, a intenção era ensinar os discípulos a caminhada, a fé. E penso eu que antes de entrar no barco, Jesus queria ensinar os discípulos que a caminhada cristã, ela tem terra seca de um lado, mas há momentos que a gente precisa entrar no barco e enfrentar tempestade e adversidade. Penso eu que Jesus, na sua forma de ser,
querendo ser didático, queria ensinar a Pedro, Tiago, João, que o evangelho não é só estar em terra firme quando ele multiplica pão e peixe. É fácil. Está em terra firme quando ele cura cego. Mas evangelho também tem mar, evangelho também tem luta, evangelho também tem tempestade. Mas observe vocês que eles entram no barco. E a Bíblia vai dizer que no meio do mar, não é no começo e não é no fim. Há coisas que acontecem no meio da caminhada. Eu louvo a Deus por isso, porque se é no início, dá tempo de a gente correr e voltar para trás. Mas no meio, porque no meio a gente decide, ou eu retorno, ou eu enfrento a tempestade e avanço e sigo adiante. Então o barco no meio, a tempestade açoita o barco. Como eu disse, evangelho tem disso. Evangelho é terra seca, mas evangelho também é chuva. Evangelho é tempo bom, mas evangelho também tem um tempo de choro. Evangelho tem o tempo de que anda com Jesus e ver milagre, mas evangelho tem momento que a gente está no meio do mar e a gente olha, cadê Jesus? E vai saber que ele está na polpa dormindo. E os discípulos apavorados, irmão. O discípulo começa a ficar apavorado porque a chuva começa a dar no barco. A chuva começa a açoitar o barco. Penso eu, irmão, que naquele momento bate o desespero, porque Pedro é um exímio pescador, mas agora fugiu do controle. Penso eu que antes de acordar Jesus, ele tentaram até tirar a água do barco. Até se tivesse o recurso de um balde, eles começaram a dizer, eu vou dar o meu jeito, eu vou tentar do meu jeito. A água entrou no barco, mas dá para eu tirar com balde, dá para eu dar o meu jeito ainda, dá para eu dar o meu jeitinho ainda, glória, dá para eu fazer a minha coisinha, a minha forcinha, mas de repente a chuva aperta tanto que o recurso do barco, o recurso do balde já não é suficiente. O recurso de a gente dar o nosso jeitinho já não dá certo. E é aí que é o mistério, aí a gente vai entender que a gente tem que procurar Jesus. É aí que a gente vai entender, olha, minha força chegou ao limite. Cheguei ao limite da minha força, cheguei ao limite do meu eu. Agora eu preciso acordar Jesus. Agora eu preciso chamar a atenção de Jesus. Oh, glória por isso, irmão. Porque Jesus, ele sabe como trabalha nas nossas vidas. Jesus, ele sabe como nos fazer voltarmos, se aproximar dele. Algumas tempestades, eu já quero com muita fé e certeza liberar isso. Eu creio que a tempestade que estamos passando para poder mostrar que o nosso balde não tem jeito, porque uma pandemia que vivemos agora não tem país poderoso que encontrou saída. Os Estados Unidos sofre assim como a África sofre. O rico pega Covid assim como o pobre pega Covid. O que é isso, pastor? É a fase que o balde não dá jeito. E agora eu tenho que correr para Jesus, porque a palavra vai dizer que se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele sabe trabalhar, ele sabe como nos fazer despertar e entender que não é a gente, é ele. Não é a gente que pode, é ele que pode. Não é a gente que faz, é ele que faz. Não é a gente que tem, é ele que dá. Não é a gente que tem dinheiro, não é o dinheiro, não é o saber, não é o QI, não é indicação, mas sim tudo para ele e por ele são todas as coisas. Oh, glória! Então os discípulos entendem que é momento de despertar Jesus. Jesus acorda. Jesus, aquela fase que a gente parece que ora e Jesus parece que está dormindo. A gente clama, parece que Jesus não nos atende. A gente fala, e agora? Estou sozinho no meio do barco. Mas coisa boa é ser crente.
Coisa boa é ser servo, porque não há diferença. Todos nós estamos assim numa metáfora em barcos da vida, mas a diferença daquele que serve ao Senhor é que ele tem dentro do seu barco o leão da tribo de Judá. A diferença de nós para o ímpio é que nós passamos lutas igual. A pandemia chegou para todo mundo, mas a diferença é que a gente crê que dentro do nosso barco existe um que pode levantar e acalmar a tempestade. Glória por isso, porque a gente tem a quem nos socorrer, a gente tem a quem buscar, a gente tem a quem clamar. A Bíblia diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Mas qual a diferença, pastor? A diferença é que a gente passa, a luta passa, a gente chora, mas a diferença é que dentro do nosso barco, Jesus Cristo de Nazaré está lá, e na hora certa, irmão, ele vai se levantar, vai acalmar essa tempestade, vai acalmar esse mar e vai dizer: acalma-te vento, acala-te mar, porque esse barco tem dono, porque eu estou dentro desse barco. Aleluia, glória. Eu estou sentindo a graça, pastor, porque nessa manhã Deus está dizendo para alguém nessa programação: olha, a tempestade até bateu no teu barco, a luta até chegou, mas se perde quem pensa que teu barco não tem dono, porque o Senhor está dentro do teu barco, e tudo tem um limite, tem um tempo. No momento certo ele vai se levantar e acalmar essa tempestade em nome de Jesus. Então o discípulo vai acordar Jesus ali, e Jesus, quando acorda, porque Jesus, ao dormir, irmão, ninguém que tem medo ele consegue dormir. Jesus dorme porque ele sabe que ele tem todo o poder. Jesus dorme porque ele sabe que ali era um momento didático para os discípulos aprender, porque existe um meio da caminhada. Existe um meio interessante de que os discípulos andavam com Cristo aqui. Mas agora, irmão, agora Jesus estava ensinando a ele aquilo que a terra firme não ensina. Há coisas que a gente aprende com Cristo, e é no meio da tempestade. E acordando ele e os discípulos acordando Jesus, Jesus acorda e diz: vento, aquieta-te. Ele repreende o vento e disse: o mar, cala-te e aquieta. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Observe você que nesse momento de instabilidade os discípulos pensam que o barco vai naufragar. Mas eu te convido, irmão, a fazer aquilo que Jeremias disse: eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Lembra da palavra lançada lá atrás, antes de você sair do porto? O que ele te disse? Passemos. O que foi que ele te disse antes de você colocar o teu barco no meio da tempestade? Ele lançou uma palavra sobre você. Qual foi a palavra? Passemos. Quando ele disse passemos, ele estava dizendo: eu garanto, se eu disse que a gente vai passar, pode ter tempestade no meio, pode ter luta no meio, pode ter aflição no meio, mas se eu disse que vai passar, a gente vai chegar do outro lado. Pastor, o que é isso? Eu quero te convidar nesta manhã a lembrar das palavras que foram liberadas sobre a tua vida. Se Deus disse que você terminaria esse ano, não se preocupe, você pode estar até febril agora, mas se tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, tu vai chegar no final do ano, se assim for permissão de Deus. Pastor, eu tenho uma promessa, se você tem, segura ela. Não é a tempestade agora, não é a pandemia, não é a luta, não é a adversidade que vai impedir Deus de fazer o milagre acontecer na tua vida. Ei, querido, você que me ouve nessa manhã, glória, que glória é essa? Você que me ouve, eu quero te convocar a lembrar daquilo que foi liberado do altar para a tua vida, as palavras que profeticamente foram liberadas sobre o teu coração. Há uma palavra de Deus, e a palavra de Deus te garante vitória. Eu te convido a não olhar por vista, eu te convido a levantar os olhos aos montes, de onde virá o socorro? O meu socorro e o teu vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembra da palavra
palavra do Senhor, tu vai passar, você vai chegar do outro lado, as coisas vão melhorar, a saúde vai voltar, a empresa vai se restaurar, porque a promessa de Deus foi Ele que te deu. Não vai ter falência, porque Ele que te prometeu essa empresa, é Ele que sustenta. Vai passar a chuva, vai passar a tempestade, mas a palavra do Senhor não vai passar sobre a tua vida. Oh glória, recebe nessa manhã essa palavra, vai passar, porque tu tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Oh aleluia, oh, glória. E Jesus, ele levanta, ele repreende ali o vento e a adversidade. Agora, depois de repreender o vento e a adversidade, ele olha para os discípulos e disse: por que são tão tímidos? Eu gosto de uma tradução que diz assim: por que vocês são medrosos? Oh querido, oh, que coisa linda. Jesus está falando aqui para os discípulos que já tinham tempo com ele. Jesus está falando aqui para os discípulos que já andavam com ele. Por que são tão medrosos? Por quê? Porque Jesus estava dizendo isso para Pedro, estava dizendo isso para Tiago. Por quê? Porque Jesus estava dizendo e mostrando para ele: a gente é aquilo que a gente é como cristão. Sabe qual é o momento que a gente vai entender o que a gente é, onde estamos alicerçados? É no momento da adversidade, é no momento da luta, é no momento da escassez. A Jesus vai dizer: sabe o que vocês são? Vocês são medrosos. Sim, são medrosos, porque esse momento serve para provar para vocês que tipo de crente você é. Porque ser crente em terra firme é fácil, ser crente multiplicando pão é fácil, andar com Jesus que cura lá é fácil, mas na hora do mar, na hora da adversidade, a Jesus está vendo, vocês são medrosos, cadê a confiança? Agora eu quero dizer para você, querido, eu quero dizer para mim nesta manhã: olha, chegou o momento de a gente exercer a fé. Não é momento de ser medroso, mas de crer que tudo voltará ao normal, que Deus, irmão, está no controle, e entender que a gente precisa de fato pôr em prática. Eu sempre falo, irmão, se a gente vai na igreja é para se alimentar. Agora aquela palavra ela vai fazer efeito é quando saímos da igreja. Tudo que você ouviu é momento de praticar. Toda palavra de fé lançada é momento de vivê-la. Toda palavra profética sobre a tua vida é momento de se agarrar, é momento de dizer: eu creio que vou chegar do outro lado, eu creio que as coisas voltarão ao normal, eu creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E Jesus, olhando para ele, diz: por que são tão tímidos? Vocês são medrosos, ainda não têm fé? E depois de Jesus olhar para ele, Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que os discípulos olham um para o outro e dizem: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu finalizo aqui. Os discípulos depois olham um para o outro e falam assim: Pedro, quem é esse daí? Por quê? Porque essa fase é uma fase de surpresa. É uma fase que você vai se surpreender com Deus. É uma fase que um vai olhar para o outro e você vai dizer: quem é esse? A gente seguia com ele, andava com ele, mas ele é muito mais do que eu cria. Ele é muito mais do que eu conhecia. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Eu termino essa manhã liberando essa palavra. Assim como os discípulos, após passar essa tempestade, nós olharemos um pouco e vai dizer: quem é este? Quem é esse? Porque é expressão de surpresa. Eu me surpreendi, tamanho cuidado de Deus. Você se surpreenderá, tamanho cuidado de Deus. Você vivenciará coisas que você nunca viveu antes. Eu tenho sentido isso em meio a essa fase ruim, e eu tenho lançado essa palavra. Será um momento, irmão, único na nossa caminhada. Muitos se surpreenderão com a fidelidade de Deus, muitos se surpreenderão com o cuidado de Deus. Nessa manhã, querido, se você está no seu carro, na tua casa, eu libero essa palavra sobre você. Se prepara, porque você vai se surpreender com o que Deus vai fazer, com o que Deus vai cuidar, com o que Deus vai prover. É uma fase que viveremos surpresa de Deus. Amém, querido? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Continue a ministrar nessa manhã no teu coração. Se prepare, você vai se surpreender com Deus que você serve. Em nome de Jesus. Amém.